Esta é uma programação da Igreja Nazareno Central de Volta Redonda, situada no bairro do Aterrado. O intuito desse vídeo é de transmitir e levar a palavra de Deus para todos os lares e famílias. Sendo assim, convidamos a todos a se juntarem conosco no nosso culto online, que acontecerá todas as quartas, às 19h30 e aos domingos, às 19h. Contamos com sua visualização, participação e compartilhamento de nossas lives e vídeos divulgados. E não se esqueçam de orar e ouvir a palavra de Deus.
A paz do Senhor, irmãos, e neste momento reservado a finanças, nós queremos direcionar você, irmão, que queira contribuir com uma oferta ou com dízimo. Estará passando aqui ao lado as informações referentes à conta da igreja. Nela constará o número da conta e da agência para efetivo depósito. Desde já nós queremos agradecer a todos os irmãos que têm sido fiéis nesse tempo tão difícil. E assim como diz em Provérbios, capítulo 3, versículo 9 ao 10, honra o Senhor com todos os teus bens e com a primeira parte de todos os teus ganhos, e se encherão os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. E fique agora com mais uma ministração da Palavra de Deus, ministrada pelo pastor Guilherme Stoduto. Graça e paz, meus queridos irmãos. Estamos mais uma noite reunidos na presença do nosso Deus, para aqui estarmos cultuando ao Senhor, para estarmos aqui liberando uma palavra de Deus para o nosso coração, para as nossas vidas. Eu sei que você está essa noite no teu coração cheio de expectativas por aquilo que Deus pode trazer para a tua vida, trazer para o teu coração nesta noite. Nós sabemos que nós servimos a um Deus todo-poderoso, a um Deus que cuida da vida daqueles que nele esperam, e certamente que Deus essa noite tem uma palavra para o nosso coração, para a nossa vida. Eu convido você, meu querido, eu convido toda a igreja reunida nesta hora a nós estarmos orando a Deus, pedimos a direção de Deus, a sabedoria de Deus, para que possamos aqui ministrar tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Portanto, oremos neste momento. Senhor Deus e Pai, nós queremos te agradecer, ó Deus, já pela tua presença, pela tua graça, pela tua infinita misericórdia, Pai. Sabemos que tu és um Deus zeloso, um Deus abençoador, ó Pai. Meu Deus, nós carecemos aqui ouvir a tua voz, a tua palavra, meu Deus. Senhor, fale conosco neste momento. Senhor, me usa, Senhor, pela tua misericórdia, pela tua graça, meu Deus, que teu Espírito Santo me capacite, me traga à memória aquilo que eu tenho que falar nesta hora, meu Deus, em o nome de Jesus, ó Pai. Assim nós oramos e assim nós agradecemos. Amém e amém. Meu querido, nós temos uma palavra, nós temos um texto, na verdade um versículo que eu quero compartilhar com você nesta noite. Abra a tua Bíblia Sagrada neste momento, na carta aos Filipenses, no seu capítulo de número 4, no seu versículo de número 6. Diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graças. Louvado seja ao nome de Jesus por esta palavra maravilhosa. Meus queridos, eu vejo que muitas pessoas dizem que têm andado ansiosas, têm andado durante esses períodos sem saber o que vai ser, o que vai acontecer, o dia de amanhã, o que vai possuir, o que vai ter, conquistar, seja lá o que for. E muitos de nós têm sido levados a um quadro de ansiedade. Eu tenho ouvido falar muito, talvez você também tenha ouvido falar muito a respeito da ansiedade. Olha, meus queridos, o que é verdadeiramente a ansiedade? A ansiedade não é nada mais, nada menos do que preocupação excessiva com o dia de amanhã. E nós, muitas das vezes, até mesmo falamos que isso é uma preocupação da modernidade, da pós-modernidade, mas o que nós encontramos na Bíblia Sagrada, e nós podemos afirmar que a ansiedade é um mal que já havia no passado, porque esses textos da palavra de Deus são textos que nos remetem à igreja do primeiro século, e a gente observa que já havia ansiedade naqueles dias.
Portanto, não é um mal apenas da nossa geração, mas é um mal antigo. E assim eu quero começar dizendo nesta noite que da mesma maneira a solução para sair de um quadro de ansiedade também continua sendo o mesmo. O que acontece é que nós muitas das vezes não nos informamos, nós muitas vezes não praticamos a leitura da palavra de Deus para entendermos aquilo que Deus tem para a nossa vida, aquilo que Deus quer ministrar ao nosso coração. E por isso muitos de nós têm sofrido, como sofrem as pessoas que estão passando pela ansiedade. Louvado seja Deus, mas eu sou um portador da mensagem de Deus hoje para a tua vida, para trazer um alento para o teu coração, trazer uma mensagem que Deus tem para o teu coração nesta noite, para que você, minha irmã, você, meu querido, que talvez esteja sofrendo de ansiedade, ou que talvez você conheça alguém que tem sofrido de ansiedade, Deus vai nos trazer uma resposta, Deus vai trazer uma palavra para a nossa vida nesta noite, meus queridos e amados irmãos em Jesus Cristo. Nós vemos que Jesus falou sobre isso com os seus discípulos. Se você olhar, a Bíblia Sagrada mostra lá no Evangelho de Mateus, capítulo 6, você vai ver ali relatado Jesus conversando com os discípulos a respeito da ansiedade. E o que nós observamos que Jesus começa a ministrar para eles e falar dos cuidados da vida, que são os mesmos que nós temos nos nossos dias. Jesus falou que as pessoas que andam ansiosas estão preocupadas com a vida, com o que vai comer, estão preocupadas com o que vai beber, estão preocupadas com o corpo, estão preocupadas com o que vai vestir. Portanto, são pensamentos como nós, como você, como cada um que nesses dias, com essa pandemia, que não sabe o dia de amanhã, não sabe o que vai ser, não sabe quando vai ter a sua liberdade plena novamente, a sua capacidade produtiva, a sua capacidade de conquistar financeiramente os seus objetivos. E isso tem levado a muitas pessoas que estão dentro de casa a se tornarem pessoas ansiosas, que estão sofrendo dentro de casa deste mal, da ansiedade, preocupado com o que vai vestir, do que vai comer, do que vai ter, o que vai ser o dia de amanhã, meu querido. Veja só, talvez você está aí sofrendo de ansiedade, talvez você está aí ansioso nesta hora, mas Jesus está preocupado com a tua vida. Jesus tem a palavra abençoadora para a tua vida. Olha o que Jesus disse para os discípulos. Jesus disse assim: observai. Louvado seja Deus. Quando eu penso que Jesus diz isso para o discípulo, eu preciso parar, eu preciso pensar alguma coisa. Talvez, meu querido, você não tem parado para você observar. A gente está só preocupado com o tempo, o dia de amanhã, o que será, o que vai acontecer, quando Jesus disse para nós observarmos. E quando a gente vai observar alguma coisa, a gente precisa parar. Talvez você está aí se movimentando, eu digo para você, pare um pouquinho, você precisa observar. Olha, que verdadeiramente talvez a tua vida está muito acelerada, talvez seus pensamentos estão acelerados, e nós precisamos nesta hora parar, para nós observarmos. Eu quero dizer que a vida está passando e você não tem observado, você não tem visto, você não tem reparado nada, as coisas estão passando rapidamente diante de você, e nós precisamos, meus queridos, iniciar um processo de Deus, de nós desacelerarmos para poder observar. Eu quero dizer que nós muitas vezes estamos vivendo uma vida acelerada, as coisas estão passando e você não está vendo nada. Jesus virou para o discípulo e disse: observai, olhe as aves do céu, olhe para as aves do céu. Meus queridos, nós estamos precisando olhar quantas coisas lindas estão à nossa volta, quantas coisas que têm acontecido na nossa volta e que são boas, mas nós não paramos para observar. Mas se nós parássemos para observar,
eu quero até voltar nesse texto, eu quero lê-lo com os irmãos nesse momento. Veja só, Jesus diz assim em Mateus 6:26, ele fala assim: observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Veja só, meu querido, o que Deus está falando para nós essa noite. Observa as aves dos céus, elas não semeiam, elas não ajuntam, mas Deus não cuida delas. A gente precisa olhar as coisas boas da vida, as coisas que Deus criou, e as coisas que Deus criou, Ele é poderoso para cuidar delas, e Ele tem cuidado assim dos pássaros, as aves dos céus. Quanto mais Ele vai cuidar de você, que é criatura dele. Ele criou a sua vida, você pertence a Deus, os cuidados de Deus certamente virão sobre a sua vida. Portanto, pare para você olhar as coisas lindas que Deus tem feito à sua volta. Olha aqui, Jesus disse mais ainda no versículo de número 28, porque andais ansiosos quanto ao vestuário, considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham e nem fiam. Olha, a gente precisa olhar os lírios do campo, né? É ali uma flor maravilhosa, cresce linda, frondosa, mas a gente às vezes está preocupado com o que vai vestir. Mas se Deus criou ela com toda aquela formosura, cujo a Bíblia diz que nem Salomão, louvado seja Deus, se vestiu como tal. Eu quero dizer que Deus é poderoso para prover todas as suas necessidades. O que nós às vezes não paramos é para observar como Deus tem cuidado de nós, como Deus tem cuidado da tua vida, como Deus tem trazido as suas necessidades, como Deus tem suprido a cada momento da tua vida. E às vezes a gente não observa, mas a gente está com a mente muito acelerada para isso, está com a mente nos levando sempre para o dia de amanhã. Olha, meu querido, comece a observar, comece a ver as coisas que Deus está hoje fazendo sobre a tua vida, sobre a tua casa, a tua família, os teus negócios. Enxergue as coisas boas da vida. Meus queridos, muitas coisas dependem da forma a qual nós estamos observando. Então observe da maneira de Deus, que aquilo que parece ser mal, pode ser Deus trazendo coisas boas sobre as nossas vidas. Louvado seja Deus. Veja que esse texto, meus queridos, que é o texto principal da nossa mensagem, em Filipenses 4:6, ele tem uma resposta aqui para você nessa noite. Você talvez esteja perguntando: pastor, mas o que eu devo fazer além de observar as coisas que Deus tem feito, além de observar as coisas boas dessa vida que Deus tem suprido para nós? Olha, a Bíblia vai explicar algo além disso que você pode fazer, para mudar a sua vida, para mudar o seu pensamento, para tirar você deste quadro de ansiedade. A Bíblia fala para nós a respeito, quando diz assim, veja bem: porém, sejam conhecidas diante de Deus. Nós vemos que as nossas necessidades, aquilo que está te talvez trazendo ansiedade, essas coisas nós devemos deixá-las conhecidas diante de Deus. A verdade é que às vezes nós nos queixamos, às vezes reclamamos para outras pessoas, às vezes nós falamos das nossas dores, falamos das nossas necessidades para outras pessoas e deixamos de falar com quem nós deveríamos falar. Deixe diante de Deus, irmão. Use da palavra de Deus essa noite. Nós precisamos colocar diante de Deus as nossas petições. A palavra petição significa pedidos. Nós precisamos colocar os nossos pedidos diante de Deus.
essas necessidades, estas coisas que te incomodam, essas coisas que você tem trazido ansiedade sobre a tua vida, você coloque essas coisas diante de Deus. Não oculte, não esconda, mas traga a presença do Senhor nosso Deus, as vossas petições. Quem de nós essa noite não tem pedidos? Eu tenho certeza que você tem pedidos, você tem coisas que você gostaria de ver Deus suprir, Deus trazer a solução para a tua vida, mas a verdade é que nós muitas vezes não apresentamos as nossas petições a Ele, não colocamos os nossos pedidos diante do Senhor. Talvez seja mais fácil reclamar, talvez seja mais fácil murmurar, talvez seja mais fácil pegar um telefone ou passar uma mensagem para alguém e passar os teus problemas para um amigo, para uma pessoa, e esquecemos de passar verdadeiramente os nossos pedidos para Deus. Coloque essa noite os seus pedidos diante do Senhor. Pegue aí uma caneta e escreva num papel. Coloque tudo diante de Deus, as coisas que você tem se incomodado, as coisas que tem trazido, talvez, ansiedade à tua vida. Coloque as tuas petições diante do Senhor. Esta é a primeira coisa a ser feita. A segunda coisa que nós observamos aqui é as nossas orações. Louvado seja Deus. Colocar as nossas petições pela oração. O que é a oração, meus amados? Então, fora você relacionar os seus pedidos, você precisa falar com Deus. Quando nós falamos com Deus, nós estamos orando. Então você precisa buscar essa intimidade com Deus. Nós precisamos ser íntimos de Deus. Jesus falou que hoje nós somos amigos, nós estamos próximos, então nós podemos falar nossas intimidades, orarmos ali a Deus, falarmos com Deus de tudo que nós precisamos, rasgar o coração, a nossa intimidade para o Senhor. Você pode fazer isso, meu querido, você pode fazer isso, meu irmão. Você, aliás, é necessário que você ore. A gente fala muito de oração, crente fala muito de oração, mas talvez nós oramos muito pouco. E eu desafio você hoje mesmo a você pegar a sua lista de pedidos e você orar, você apresentar a Deus, você rasgar o teu coração para Deus, falar das tuas necessidades, falar o quanto você precisa dEle, o quanto você precisa de uma resposta. Louvado seja Deus. Eu disse duas coisas, mas tem mais coisas que são necessárias. A terceira coisa que está escrito também, e pela súplica. Louvado seja Deus. A súplica é diferente de oração. Às vezes a gente pensa que é a mesma coisa, mas não é a mesma coisa, até porque o texto está falando em oração, está falando em súplica. E a súplica, na verdade, é implorar. Louvado seja Deus, implorar com humildade, perseverar. Isso, na verdade, meus queridos, é a súplica. É você ali, você implorar a Deus, você clamar, você está ali insistindo com Deus ali, mas com humildade no coração. É dessa forma que nós temos que nos comportar diante de Deus nesse tempo que talvez você esteja vivendo de ansiedade. Implore pelo socorro do Senhor, implore pela atuação de Deus na tua vida. Faça isso com humildade, reconheça a tua limitação, reconheça que Deus tem a capacidade para intervir na tua vida e na tua situação e suprir as tuas necessidades, meu amado. Aleluia. Existe a quarta coisa a ser feita. Diz a Bíblia, fazer com ações de graças. Louvado seja Deus. Então, a gente já aprendeu aqui que a gente precisa ter uma lista de pedidos, petições, nós precisamos orar, nós precisamos suplicar, tudo isso com ações de graça. O que significa ações de graça? Agradecimento grato. Nós precisamos aprender a ser gratos a Deus
por tudo que Ele supre, por tudo que Ele faz no tempo dEle. Precisamos ser gratos ao Senhor, pararmos de murmurar, de reclamar, de acharmos que Deus não está olhando para você, não está olhando para a tua vida. Deus está olhando para você, Deus está olhando para a tua vida. Portanto, aprenda a ser grato, faça tudo com ações de graças, palavras de agradecimento, cânticos de agradecimento a Deus, um louvor de gratidão ao Senhor. Mude as estratégias que você esteja usando, mude de vez você entrar pelo caminho da murmuração, o caminho do descrédito. Comece a adorar, comece a louvar a Deus, levante a tua mão ao Senhor e agradeça a Ele por tudo que Ele tem feito. Levante a tua voz e clame, adore o Senhor, cante hinos de louvor. A Bíblia diz que Deus tem colocado um cântico novo em nossos lábios. Portanto, pare de reclamar e murmurar e comece mesmo essa noite a adorar a Deus, a adorar o Senhor na tua vida. Aleluias, aleluia, glória, glória a Deus, aleluia. Meus queridos, meus amados, nós já estamos caminhando para o fim desta mensagem esta noite, mas eu ainda tenho algo de Deus tremendo para a nossa vida. Lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, versículo 33, Jesus arremata aquele assunto que ele estava tendo com os discípulos a respeito da ansiedade. Ele diz o seguinte para nós: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Que coisa linda que muitas das vezes nós esquecemos de praticar. Jesus disse que primeira coisa é buscar o reino de Deus, a sua justiça, porque todas estas coisas que trazem preocupações para todos nós, porque todas estas coisas, Jesus está falando daquelas coisas que trazem ansiedade. Ele diz: todas estas coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, Jesus vai trazer todas as tuas necessidades à tua vida. Ele vai cumprir com a palavra dele. Mas primeiro busque a Deus. Primeiro busque a sua palavra. Coloque a tua confiança no Senhor, porque todas essas coisas que lhe traz ansiedade, Deus vai suprir na tua vida através de Cristo Jesus. Eu convido a todos que essa noite estão nos ouvindo, pessoas que ainda vão nos ouvir, você principalmente que está vivendo um quadro de ansiedade na sua vida, talvez está desesperado, talvez não sabe o que fazer. Hoje Deus lhe trouxe a resposta que você esperava. Eu quero orar com você nessa hora, quero orar por todos que querem hoje o milagre de Deus, por você que tem expectativas de Deus para a tua vida. Eu quero orar com você. Você que está longe do caminho de Deus, que queira tornar essa noite, você que quer entregar a sua vida a Jesus, eu quero orar por você também. E você pode dar uma resposta para Deus essa noite. Senhor Deus e Pai, nós queremos te agradecer, ó Deus, por esta palavra, por esta mensagem, Senhor, e quero aproveitar e pedir por todos que nos ouviram e que ainda vão nos ouvir, as pessoas que estão confiantes, as pessoas que estão se entregando essa noite, as pessoas que estão crendo na Tua palavra, meu Deus, que Tu possa, meu Pai, responder a cada um deles, Senhor, que haja milagre, que haja, Senhor, libertação desse espírito de ansiedade. Senhor, meu Deus, tira toda a ansiedade do coração do Teu povo, que haja paz, que haja alegria, porque a Tua palavra diz que o reino de Deus é gozo e alegria no Espírito Santo. Muito obrigado por tudo de bom que Tu fizeste essa noite entre nós. Amém e amém, Jesus. Louvado seja Deus, louvado seja ao nome de Jesus. Meus queridos, meus amados irmãos, meus agradecimentos a todos vocês, da nossa igreja principalmente, que têm se mantido fiel
apesar da nossa distância, apesar de nós não podermos estar juntos, assim fisicamente, mas continuamos juntos espiritualmente. Somos a igreja de Jesus, somos a igreja de Cristo. A porta fechada de um templo não tem nos impedido de sermos igreja e de continuarmos praticando a obra da igreja de Jesus aqui na terra, sustentarmos a sua obra, pregarmos o evangelho, levarmos a salvação a todas as pessoas. Muito obrigado por todos vocês estarem juntos conosco nesta obra. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti e te dê a paz de Deus, a paz que excede todo entendimento, a paz que guarda a tua alma, o teu corpo, a sua mente, sempre alegre, para todo sempre. Amém. Deus abençoe.